E aí, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o governo Jango. Quando Jânio Quadros deixou a presidência, João Goulart estava na China socialista, em uma missão diplomática. Por isso, aqui no Brasil, Jango foi intitulado como socialista, e os militares da oposição pretendiam prender Jango ao pousar aqui no Brasil. É por isso que Jango desviou seu avião para os Estados Unidos para reafirmar a sua postura capitalista. Assim, pôde voltar ao Brasil e iniciar o seu governo como presidente. Jango assumiu o governo com uma característica que já não era novidade: a crise econômica. No governo JK, nós tivemos um estímulo à economia brasileira, tudo isso com o dinheiro do FMI. Só que agora no governo Jango, as parcelas do FMI começam a vencer, e o governo brasileiro precisa pagar essas parcelas. Se a situação já estava ruim por conta da crise, também temos agora parcelas do FMI para pagar. Desde o governo Vargas, o trabalhador industrial conquistou direitos, mas esses direitos não eram os mesmos para os trabalhadores rurais. O trabalhador rural trabalhava muito e sem a ajuda de máquinas. Então era sempre necessário aumentar a produção, mas o salário nunca aumentava. Desses trabalhadores surgiu um movimento chamado as Ligas Camponesas, que exigia a divisão de terras, uma reforma agrária. Dentro dessa ideia, Jango aprovou a reforma agrária no Brasil. Ele foi o único presidente até hoje a fazer a reforma agrária no Brasil. É muito curioso porque o país nos anos 60 como que ele toma consciência da necessidade de dar um passo na direção da democracia, um passo na direção da nação. E uma das tensões sociais mais sérias foi no campo. Ligas camponesas no Nordeste, no Rio Grande do Sul, uma série de movimentos. A massa rural começava a aparecer em forma de ocupação de terra, em forma de grandes marchas. Tinha um quadro muito forte de tensão e de disputa no campo. Rio Grande do Sul. Brizola desapropria 20.000 hectares de terras improdutivas e as distribuiu a 10.000 agricultores da região de Sarandi. A reforma agrária feita em termos da reforma da nossa Constituição, indo ao encontro dos anseios da nação, vai proporcionar mais do que qualquer outra medida ou providência essa tranquilidade que nós todos reclamamos, que a reclamamos em benefício do desenvolvimento do nosso país. Trabalhadores do campo já poderão então um pedaço de terra fácil para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Mas foi bárbaro aquele comício lá, foi ali que ele virou comunista. Porque naquele tempo, quando o povo te apoiava, era comunista. A Liga do Nordeste, dos camponeses, nós tínhamos a CGT, tudo já, a UNE, tudo embaralhado. Mas isso era normal numa democracia? Não é normal, não. Não é normal. Eu espero que dentro de menos de 60 dias já comecem a ser divididos latifúndios às beiras das estradas. Meu Deus do céu, estava tudo... Naquela ocasião, o Partido Comunista estava proibido. Estava cheio de bandeira vermelha. E que a provocação aparecia com os cartazes de legalização do Partido Comunista. O presidente da República, lamentavelmente, ele estava participando da anarquia. Ele estava prestigiando aqueles que estavam anarquizando. Essa é a verdade. Foi aí que começou a queda do Jango, ali naquele momento, porque eles viram que ele tinha o povo do lado dele. Eu não tive dúvida que a coisa ia acabar mal. O governo JK, para estimular a industrialização brasileira, ofereceu isenção de impostos para multinacionais virem para o Brasil. Só que essa isenção não era para sempre, e muitas dessas empresas estavam devendo muito dinheiro para o governo brasileiro, além de levar todo o lucro gerado para fora do Brasil. Então o Jango, com o apoio do governador Brizola, começaram a desapropriar algumas dessas empresas, como forma de pagamento. Então essas empresas passariam de privadas para estatais. Nós tínhamos um problema pendente com as concessões estrangeiras que estavam se vencendo, né? E que todas elas tinham problemas seríssimos de execução, não tinham cumprido rigorosamente as concessões,
obrigando, por exemplo, o Brizola a desapropriá-la sem pagamento. Porque, na verdade, elas deviam ao Estado brasileiro e não o Estado brasileiro a elas. A necessidade que nós sentimos de colocar em pauta a desapropriação das companhias dentro de formas de entendimento foi exatamente pelas dificuldades que elas estavam criando no momento no meu país. Poderemos estimular o investimento de capital estrangeiro se dermos a esse mesmo capital uma compensação justa. Quando eu falo justa, é exatamente para expressar o pensamento do país de justiça. Ela não pode obter também lucros excessivos. Lucros que a enriqueçam muito depressa em detrimento do interesse nacional ou à custa do empobrecimento do país. O embaixador Lincoln Gordon foi enviado para o Brasil para investigar as ações de Jango, e foi justamente ele que articulou o golpe militar de 64. Lincoln Gordon afirmava para o governo norte-americano de que Jango era socialista e ia implantar uma ditadura socialista no Brasil. Goulart está fomentando um perigoso movimento de esquerda, estimulando o nacionalismo. Duas companhias americanas, a ITT do setor de telecomunicações e a Anforp do setor elétrico, foram recentemente desapropriadas pelo governador Leonel Brizola. Tais ações representam uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos. O governo de Goulart representa uma ameaça ao mundo livre. Minha conclusão é que as recentes ações de Goulart e Brizola para promover a reforma agrária levarão o Brasil a um governo comunista, como Fidel Castro fez em Cuba. Embaixador Lincoln Gordon. É por isso que os Estados Unidos apoiaram os militares da oposição no golpe militar de 64. Para planejar esse golpe, agentes da CIA foram enviados para o Brasil para fornecer informações para os militares da oposição. Esses militares, então, com o apoio dos Estados Unidos, começaram uma marcha rumo a Brasília para retirar à força João Goulart do poder. Os norte-americanos enviaram um porta-aviões para o nosso litoral, para dar apoio no golpe se fosse necessário, e a presença dessa embarcação norte-americana no nosso litoral confirma a liderança norte-americana. Vocês tomaram conhecimento da Operação Brother Sun? Operação quê? Brother Sun. Nunca ouviu falar? Não? Não. Do Departamento de Estado para o embaixador Gordon. As seguintes decisões foram tomadas de modo a dar apoio militar e logístico às forças anti-Goulart. Navios petroleiros darão apoio à esquadra partindo da base de Aruba. Força Naval de Combate foi ativada para exercícios na costa sul do Brasil. Destino inicial é o Porto de Santos. Força Naval composta por um porta-aviões, 4 destroyers e cruzadores de apoio. Em Porto Rico, serão embarcadas 110 toneladas de munição, armas leves e gás lacrimogênio para contenção e controle de massas. Pela primeira vez, os conspiradores indagaram se a frota naval americana pode chegar rápido à costa brasileira. CIA. João Goulart deve ser removido com urgência. Os governadores de São Paulo e Minas Gerais finalmente chegaram a um acordo. A revolução será iniciada pelas tropas de Mourão Filho, general do 4º Exército, em Juiz de Fora, Minas Gerais. As tropas de Mourão estão indo em direção ao Rio de Janeiro. Choques e conflitos militares são esperados na Guanabara. A revolução não terá um desfecho rápido e será sangrenta. Toda revolução, para começar, precisa de um maluco. O Mourão saiu. Vamos sair hoje, às 4 horas da manhã. Saíram pela estrada que vinha de Juiz de Fora, no destino ao Rio de Janeiro, disposto a morrer, disposto a ser contra-atacado. Nunca aconteceu nada, vieram vindo, chegou, se instalou e foi entregar a revolução
ao Costa e Silva, que estava dormindo e de cueca. João Goulart poderia ter resistido ao golpe, mas ele preferiu deixar o país. Por que o Jango não reagiu? É difícil, eu acho que ninguém tem isso muito claro. Mas, evidentemente, ele deve ter percebido a fraqueza do esquema militar dele. Acho que o presidente João Goulart pegou um avião e foi embora. O João Goulart estava aqui onde ele tinha força, foi para Brasília. Chegou lá em Brasília ele podia dar as ordens de lá, não deu, foi para o Rio Grande do Sul. Declaro vaga a presidência da República. Um homem que se propõe a fazer reformas de base, daquele tipo, as reformas que levariam o Brasil em 30, 40 anos ao primeiro mundo. O homem que se dispõe a enfrentar o imperialismo, a doutrina do imperialismo americano. Quer dizer, ele tem que se prevenir com as armas, sim. Não era do temperamento dele. Então ele não quer derramamento de sangue. Isso eu lamento muito. Foi um golpe fácil demais. Muito fácil. Aí ninguém tomou iniciativa, ninguém assumiu um comando que seria o verdadeiro comando revolucionário, ninguém. Existem duas versões para o ocorrido. A primeira é que foi um golpe, porque Jango era o presidente legítimo, eleito de forma democrática. E os militares não devem governar. A função do militar é defender o governo e não tomá-lo. E também existe a versão de que foi uma revolução, porque estava escrito na Constituição que os militares poderiam intervir no governo para defender o governo de qualquer ameaça. Os militares afirmavam que Jango se aproximava demais das ideias socialistas e por isso existia uma ameaça crescente de que Jango poderia implantar o socialismo no Brasil. E para defender o Brasil da ameaça comunista, os militares tomaram o poder. A proposta era tomar o poder, livrar o Brasil do comunismo e devolver o poder aos civis. Só que os militares ficaram no poder durante 21 anos. Os propósitos iniciais da Revolução de 64, que era basicamente, eu chamava para democratizar o país. Estava anarquizado, tinha que democratizar. Para democratizar tem que restabelecer a disciplina das Forças Armadas. Eu, por exemplo, não estou falando aqui com a maior lealdade com vocês, mas eu não quero em nenhum momento dizer que eu quero ser bonzinho, não tenho responsabilidade. Eu tenho. E de saída convencido que eu estava na melhor causa possível. A Revolução, ela nasceu, era para fazer uma arrumação de casa. Ninguém passa 20 anos para arrumar uma casa. Vale pensar que Jango, mesmo sendo de esquerda, nunca deu a entender que iria implantar o socialismo no Brasil. Django, have you